pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre arquivos e permissionamento de diretórios no Linux, de como isso funciona, tá? Então eu vou fazer aqui de maneira bem simples para a gente entender, tá? Então eu tenho aqui dentro desse diretório sudoers, né, que está aqui dentro do home Vinícius, eu tenho aqui dois arquivos, né? Eu tenho esse primeiro arquivo aqui com essa permissão e o segundo arquivo com essa outra permissão, tá? E o dono do arquivo é o Vinícius e o grupo é o grupo Vinícius, tá? O que isso significa? Se a gente pegar esses três primeiros dígitos aqui, a gente está relacionado ao dono, ou seja, o Vinícius, que é o dono do arquivo, ele tem o poder de escrever, e de ler, né, de read e de write, de escrever. Já o grupo do qual esse arquivo faz parte, que também chama Vinícius, também tem as mesmas permissões, né, de leitura, de escrita e só. E eu tenho aqui os outros, né? No caso, os outros só tem permissão de leitura. Isso significa que qualquer outro usuário que acessar esse meu arquivo, ele só vai conseguir ler, ele não vai conseguir escrever. Para ele conseguir escrever, ou ele tem que ser eu, né? No caso, tem que ser o dono do arquivo, ou ele tem que fazer parte do grupo do dono, que no caso aqui é o grupo Vinícius, tá? Percebam que eu não tenho aqui a informação, né, relacionado se ele é um diretório ou não, tá? No Linux, o diretório que você está acessando, né, que no caso aqui é esse cara aqui, ele é referenciado pelo ponto, tá? Então, o ponto representa o meu diretório atual, tá? Ele aqui é um diretório, como a gente pode ver, ele tem permissão de escrita, leitura e execução, né, que é o X, para o grupo, por usuário, para o dono do arquivo, né, para o grupo, e para os outros, né, que é somente leitura e execução. Já o ponto, ele representa o diretório anterior. Então, se eu der um cd ponto aqui, eu venho para o meu diretório anterior, tá? Então, ele tem as mesmas permissões, a diferença é que agora o grupo só tem leitura e execução e os outros só podem executar, beleza? E aqui mais informações do arquivo, etc, né? Data, criação, etc. Eu tenho aqui também o comando stat, que ele traz para mim informações a respeito do arquivo, né? Ele traz para mim o nome do arquivo, qual é o tamanho dele, quantidade de blocos, etc. Onde que ele está localizado no disco, quantos links tem apontado para ele, né? Aqui a gente está falando de links simbólicos, né? Que no Windows seria o equivalente a um atalho, tá? Aí aqui ele fala qual que é o acesso octal, né? Que é o 0664, né? Ou seja, leitura e escrita e somente leitura. Quem é o dono, né? Inclusive com o ID do dono, e qual é o grupo, inclusive com o ID do grupo, tá? Aí aqui ele tem informação de quando foi acessado, de quando foi modificado, de quando foi alterado, né? E o nascimento dele, né? Quando que em teoria ele foi criado. Perfeito. Então a gente aprendeu aí estruturalmente como é que os dados ficam separados, tá? Então agora a gente vai entender como é que eu posso fazer uma mudança, né? Digamos que eu tenho aqui os meus dois arquivos e eu quero alterar esse arquivo. No caso aqui eu vou utilizar o método octal, né? Que é o que a gente, no caso é o mais comum, né? Para quem é old school, o octal ele é um pouco mais comum, tá? No octal, o número 1 representa execução, o número 2 representa a escrita e o número, no caso 3, né, representa a escrita e execução. O 4 representa leitura, o 5 leitura e execução, o 6 somente leitura e escrita e o 7 leitura, escrita e execução. Normalmente a gente foca no 1, no 2 e no 4, né, que no caso seria execução. Vou chamar aqui de exec. Aqui é o 2 escrita, vou chamar aqui de W de write. E o 4 que é read. Então, se eu quiser, por exemplo, dar uma permissão de execução e de escrita, eu vou fazer o quê? No caso, 2 com 1, 3. Né? Então, 3 seria escrita e execução. Se eu quiser fazer leitura, que é o 4, e escrita, eu uso o 6. Né? Se eu quiser só execução 1, se eu quiser só escrita 2, se eu quiser só leitura 4, se eu quiser leitura e execução o 5, se eu quiser leitura, execução e escrita, o 7, tá? Então vamos falar com o octal primeiro, né? Então eu vou pegar agora aqui o chmod, né? Que tem esses vários comandos aqui. Se a gente olhar o manual dele, ele fala, né, que ele muda o modo, né, os bits do arquivo, né, que ele aceita tanto o modo octal
contra o modo de escrita mesmo, né? Onde, aí ele até explica aqui, né? Que o U representa o dono, né? O G representa o grupo e o O representa outros. E o A representa todos os usuários, tá? Aí você usa o mais para adicionar, usa o menos para remover, e aqui não está mostrando o igual não, mas você pode usar o igual para copiar de outro, tá? Aí que ele mostra algumas coisas, fala do stick bit, etc, 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 mas a gente não vai entrar aqui tão nos detalhes assim, porque no geral, né, 80% dos comandos você se resolve com os comandos mais simples, tá? Então eu quero alterar esse cara aqui, ó, nesse caso aqui é o NoHap, eu quero dar permissão de escrita e leitura tanto para o dono, quanto para o usuário, quanto para os outros, né? Então eu posso fazer aqui um chmode. A gente sabe que a leitura e escrita, ele representa... Eu sempre começo com 0, tá? Depois a gente entra nos detalhes do 0. Mas a gente começa com 0. Aí eu tenho aqui, por exemplo, 6, né? Que é leitura e escrita para o usuário. 6, leitura e escrita para o grupo. E 6, leitura e escrita para outros. Então faço isso. Aí agora ele alterou. Tá? Posso fazer também o contrário, né? Posso agora executar aqui, por exemplo, na verdade eu posso permitir, no caso, vamos ver aqui, leitura escrita, vou falar que no caso aqui eu quero só a leitura para os outros, tá? Então só tem a leitura para os outros. Vamos supor que eu queira, por exemplo, no caso aqui, né? Eu quero tirar as permissões de todo mundo, né? Então põe aqui o 0 e ele remove, tá? Se eu quiser colocar agora para ele também ser executável, né? Ponho aqui o 7, ele alterou. E veja que quando eu coloco aqui o executável, né? Ele fica verdinho, por quê? Porque ele dá a sensação de que ele é um binário, ou seja, ele é um executável, ele executa, tá? Vamos voltar aqui ao que era antes. Beleza. Aí aqui a gente tem as outras formas, tá? Eu particularmente não estou acostumado a usar essas outras formas, tá? Acho elas simples, mas não é no meu dia a dia eu uso o octal, né? Que eu estou mais acostumado. Mas você pode fazer aqui, ó, chmode. Aí você pode virar e falar que você quer, por exemplo, que a permissão do grupo seja igual à permissão do usuário, né? E definir aqui o NoHap, tá? Aí o que ele fez? Ele falou, né, que o grupo, né, que no caso aqui era o U, o grupo no caso, né, é igual ao usuário. Então foi lá e copiou. Beleza? Posso fazer aqui também, no caso aqui, vou fazer aqui do outros, né? Vou adicionar e vou falar que o outros vai adicionar um RW. Olha, adicionou o RW para os outros. Ah, não quero adicionar, quero remover. Então, um menos. Beleza? Aí ele remove, tá? A gente já viu, né, com igual, etc. Posso fazer conjuntos, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar que, por exemplo, aqui o grupo, ele também tem o executável, tá? Opa, cliquei errado aqui, desculpa, não era para ser igual aqui. Deixa eu voltar aqui o que é mais, né? Que eu quero adicionar o mais. E aqui eu quero adicionar o binário para ele executar, né? Então aqui ele tirou, né, a leitura e deixou só binário para o grupo e deu permissão de escrita e leitura para os outros. Quero deixar tudo permitido, né? Então eu faço aqui A igual a RWX. Então, ou seja, todo mundo vai estar com tudo. Quero tirar o executável de todos, menos X. Beleza? Então é assim a forma de se trabalhar aí com o chmode. Só que a gente também comentou uma coisa interessante, né? A gente tem aqui o usuário e temos o grupo. E a gente também pode trocar o usuário e o grupo, né? Para trocar o usuário e o grupo, a gente tem o chown, né? De change owner, né? Que se a gente olhar o manual dele aqui, ele fala, né? Que change o owner e o grupo. Basicamente você chama ele, passa aqui as opções, que são opcionais, tá? Que estão entre colchetes, significa que são opcionais. Posso colocar aqui o usuário, 2 pontos, o nome do grupo. Se eu não colocar o 2 pontos o nome do grupo,
ele automaticamente considera que o dono é também o grupo, tá? Aí aqui ele mostra aqui alguns parâmetros, né, que vão ser usados, etc, etc, etc. Então vamos lá. No caso aqui, o que eu quero fazer? Né? Eu quero mudar aqui o owner do arquivo loop. Vou falar que ele é root. Dois pontos, loop. Na verdade eu vou fazer com no wrap, né? Fiz aqui, ó, ele não permitiu, porque no caso aqui, né, eu teria que ser, para eu trocar, né, o usuário, eu teria que ter a permissão, né? Ou seja, eu sou dono do arquivo, eu quero alterar esse arquivo por um outro usuário, né? Eu tenho que ter permissão para isso. Nesse caso, eu quero que esse arquivo, quem seja o dono dele, seja o root. E no caso, para eu fazer isso, eu tenho que dar a permissão de superusuário para ele, tá? Aí dessa forma, ele troca o arquivo, tá? Ou seja, eu não posso trocar o arquivo para um outro owner simplesmente porque eu quero. Eu tenho que ter a permissão para fazer isso, né? Ou seja, eu não consigo sair trocando usuários e grupos só porque eu quero. Eu tenho que ter permissão daquele usuário e eu tenho que ter permissão daquele grupo para fazer a troca, tá? Nesse caso, como eu não tinha, eu tive que executar aí um comando sudo, tá? De superusuário. Então eu troquei o usuário e o root. Eu posso fazer aqui até um negócio um pouco diferente aqui, né? Que é colocar ele para dentro do grupo Vinícius. Isso significa que eu, né, Vinícius aqui agora, deixa eu fazer melhor. chmode, eu vou dar permissão para ele de só leitura. Pode ser leitura. Opa, não defini um arquivo, não adianta, né? Como eu não sou como esse arquivo, o dono dele é o root, né? Então eu preciso ser root para poder trocar as permissões, tá? Ó, então troquei. Agora, quem faz parte... Peraí, eu fiz errado aqui. Deixa eu colocar aqui um 0. Só para a gente entender que quem faz parte do grupo Vinícius tem permissão de leitura. Então eu, Vinícius, consigo fazer uma leitura porque eu faço parte do grupo Vinícius. Beleza? Na verdade, eu faço parte de todos esses grupos aqui. Um deles é o grupo Vinícius, tá? Todo usuário ele tem um grupo com o nome dele, né? Então, normal, tá? Perfeito. Agora, no caso aqui eu tenho permissão, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever nesse arquivo. Ó, ele não vai deixar por quê? Porque o arquivo Vinícius não tem permissão, né? O arquivo no wrap, né? Apesar dele ter o grupo Vinícius, do qual eu faço parte, o meu grupo não as configurações de permissão não permite que eu faça essa alteração, tá? A única pessoa que pode fazer essa alteração seria o superusuário. O superusuário seria a única pessoa que poderia alterar, né, o conteúdo desse arquivo. Então, se eu entrar aqui com o superusuário, né, e fazer esse comando agora como root, ele deixa, né? Então, deixa eu voltar para o meu usuário de novo aqui. Cadê o cat? E agora ele mostra a alteração, tá? Então, essa é uma forma de você mexer, né, trocar, né, os dados do usuário e do grupo com o chown, tá? Qual que é as dicas? Na verdade, aqui não tem muita dica, né? Na prática, o que você tem que entender é que se você está criando um arquivo, no caso, dentro do seu diretório, e você quer que outra pessoa acesse esse diretório, você tem que dar permissão para ele acessar todos os diretórios até chegar no arquivo, né? Nesse caso aqui, eu tenho aqui Home Vinícius Suders. O que significa? Que um usuário qualquer, para ele poder ler esse arquivo aqui, né? Esse arquivo está aberto para todo mundo, né? Qualquer um pode ler. Para ele ler isso aqui, ele tem que ter permissão de leitura nesse diretório, tá? O que tem aqui, né? Ou seja, esse diretório Suders, ele tem a permissão. Porém, o meu subdiretório, que é o meu diretório Home Vinícius, ele não tem permissão de leitura no diretório. Ou seja, o usuário, quando ele tentar chegar no Home Vinícius, ele não vai conseguir. Então, automaticamente, ele não consegue chegar nesse arquivo, tá? Então, para que isso aconteça, eu teria que dar permissão no diretório aqui para ele poder fazer a alteração. Lembrando, tá? Que quando você faz a mudança de owner ou de permissão num diretório, eu só altero o diretório. Para eu alterar os arquivos subjacentes, eu vou precisar usar lá os parâmetros do chown ou do chmode, para poder ele fazer isso também, né, recursivamente, para os arquivos que estão ali dentro, tá? Na maioria das vezes é o -r, tá?
o menos R no caso aqui, o menos R maiúsculo ou menos menos recursivo. Que aí ele aproveita e faz de forma recursiva para todos os arquivos que estão abaixo daquele diretório, tá? O mesmo serve para o CHAL, beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.